Começamos adorando ao Senhor e vamos continuar. E o hino é Adora ao Cristo Vivo. Amém. Conseguiram ali? Olha, acho que vamos conseguir. Estamos com um problema de técnico aqui no Wi-Fi, mas a gente tem sempre o plano B, C, D. O brasileiro tem que ter. Ele já nasce com esse DNA de plano B, C, D, para resolver alguns problemas.
Mas não é isso que vai impedir a gente de estudar a palavra de Deus, estudar não, de pregar a palavra de Deus, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Então, no livro que nós vamos rever essa história dessa família que eu mencionei aqui no início do culto, que é em Lucas capítulo 10, versículos de 38 ao versículo... até o final do capítulo 42. Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Deixa eu usar meu plano B aqui. O meu problema é quando eu prego, eu tenho que ter uma direção para eu não falar com os irmãos demasiadamente e passar do horário, porque eu falo muito. Mas aí a graça do Senhor nos alcançou. Glória a Deus. Está aí, irmãos. O tema da mensagem de hoje é Marta e Maria, trabalho e inspiração. Lucas capítulo 10, de 38 ao 42. Então vamos ler o trecho da palavra de Deus. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Muda aí. Aí. Vamos ler. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa orientar a nossa mente e nos guiar, para que a gente possa não somente entender, mas absorver todo o mandamento, todo o conselho do Senhor para nossas vidas, para que possamos ser transformados para a Tua palavra, pela Tua palavra, tudo para a honra e glória do Teu santo nome e a edificação da Tua igreja. Amém. Muito bem, vamos aí a alguns detalhes aí que são necessários. Primeiro que, no versículo 38, Jesus estava caminhando com seus discípulos e pararam na casa de uma mulher chamada Marta. E interessante que esse caminho que ele percorreu era 3 quilômetros perto de Jerusalém. Ou seja, era um vilarejo, um satélite de Jerusalém. Então era caminho de Jesus ali, direto e reto. Jesus caminhava sempre, passava por aquele caminho para ir para Jerusalém. E lá ele foi recebido por essa senhorinha chamada Marta, que era a dona da casa, literalmente dona da casa, ela que mandava lá. E provavelmente era a irmã mais velha por isso, e de Lázaro e Maria, como no outro texto a gente vimos desses 3 irmãos que moravam juntos. Maria, ou melhor, Marta, perdão, era a que mandava no lar. É fundamental notar que nesse versículo aí, os vínculos afetivos de Jesus não se restringiam aos discípulos que o seguiam, apesar da sua árdua complexa missão, a ponto de que muitas vezes não ter onde reclinar a cabeça. A ponto de muitas vezes Jesus não ter onde reclinar a cabeça, ele tinha tempo para criar vínculos de amizade com pessoas que estavam fora do sua rede network, certo? Da sua rede. Jesus cultivava amizades profundas. Isso aqui é muito interessante para a gente, já de início de conversa. Precisamos reconhecer o Jesus humano para imitá-lo em sua humanidade. A apologia cristã sempre está aí tentando defender a Jesus, tentando, porque a gente não precisa defender, mas tentando provar para o mundo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Redentor e Salvador, e isso tudo é verdade e faz parte. Mas nós que somos cristãos, temos uma coisa que muitas vezes deixamos de lado, é que esse Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, que é Deus, Ele também foi humano, Ele também foi um homem, e isso fala muito para nós,
Porque nós estudamos há um tempo atrás, foi até tema do Congresso dos Jovens, que os nossos pecados, que nós todos somos pecadores, que todos somos falhos. Isso significa que nós somos humanos com defeito, ou na teologia, depravados, ou contaminados pelo pecado, ou com a natureza pecaminosa, e etc. Tudo para dizer que nós somos seres humanos defeituosos, nascemos com defeito, nascemos com uma doença mortal, chamada pecado, e que está levando a humanidade para a perdição eterna. Isso é fato, a gente conhece, isso é o básico do cristão. Aí Jesus, ele se apresenta como humano, mas ele se apresenta como modelo, como referência para que nós possamos entender o que é ser humano. Porque nós não somos humanos de verdade, nós somos sub-humanos, deteriorados pelo pecado. Você entende isso? É isso. Então, quando Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, como ele andou, como ele se assentou, como ele falou, a maneira como ele se portou, tudo aquilo é exemplo de nós, para que possamos entender, esse é o modelo pelo qual eu tenho que viver. E aqui Jesus está dando mais um exemplo para a gente aqui nas entrelinhas do Evangelho. Ele sempre cultivava amizades profundas. Ele sempre cultivava e amava pessoas, de tal maneira que nos dá o exemplo, que é muito importante nós, como cristãos, também ter esse tipo de relacionamento. Uma coisa legal no cantar do coral, que eu coloco para os irmãos que quem não canta no coral, uma coisa boa que é cantar no coral, é essa oportunidade de ter essa rede de relacionamento. Porque o pessoal se ajunta para cantar, e aí nós temos um monte de desafio para trazer, estudar, etc. E aí os irmãos, as irmãs têm que se reunir aqui na igreja, na casa de alguém, para ensaiar melhor. E nesse ensejo você começa a conhecer as pessoas. Porque nós estamos aqui, e aqui tem pessoas que não conhecem umas às outras, e não tem como, que é muita gente. Mas nós temos que ter em mente que nós temos que criar vínculos de amizade, de amor, de profundidade. Jesus, ele tinha muito problema, muita correria, ele tinha muita tarefa, mas ele parou na casa de 3 amigos para sentar e conversar, para tocar uma ideia, para melhorar o seu relacionamento. Jesus nos dá um exemplo. Então não é muito legal quando acaba um culto, você já vai direto para sua casa, a não ser que já tem um monte de gente esperando você lá. É legal você criar raízes de relacionamento. Ó, quão abençoado é quando você tem metade de um bolo de chocolate, e aí você lembra daquela irmã que mora sozinha e fala assim: irmã, vem aqui me ajudar a comer um pedaço de bolo de chocolate. Ou então assim: irmã, eu estou indo, não estou marcando, eu estou indo aí, trazendo metade de um bolo de chocolate. Isso é uma oferta suave ao Senhor, irmãos. Isso aí é um culto racional. Isso aí é motivo dos anjos da glória a Deus, porque a comunhão está sendo travada. Não é o bolo de chocolate, mas aquelas pessoas desenvolvendo comunhão, desenvolvendo amor, cuidando uns dos outros. Era o que Jesus estava fazendo. Então, quando você lê os evangelhos, olhe, Jesus humano ali, olha o que ele fez, eu tenho que fazer também. Esse é o caminho que eu tenho que trilhar. Esse é o caminho da minha felicidade, da minha bem-aventurança. Esse é o caminho que Deus quer que eu trilhe. Então, às vezes, um pedaço de bolo que está na sua casa, aí você lembra: puxa, irmã tal, de repente é o Espírito Santo falando para você: vai lá na casa dela, vai lá, ora com ela, conversa fiado, fala de futebol, se for homem, né? Fala de futebol, fala que o time dele não vai ter mundial nunca, e aí você cria esse laço de amizade. Acho que não falo de futebol não, porque acho que pode dar problema. Mas os irmãos entenderam, era isso que Jesus estava fazendo. Era isso que Jesus fazia, ele criava laços. Muito bem. No versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Na cultura judaica, a honra, a primazia dada ao hóspede são tão elevadas que certos episódios bíblicos, anfitriões arriscam a própria família para protegê-lo. Faz parte da cultura árabe, judaica, baiana, pernambucana, que quando você recebe alguém, você é bem recebido, o cara te coloca um monte de coisa para comer, você é tratado como rei, como rainha, e você
você é bem recebido. Às vezes a pessoa nem conhece o seu nome. Eu já tive essa experiência de bater palma numa casa lá no... Nem sei de que lugar do Nordeste que eu estava. E eu pedia, qual a direção? O cara me empurrou para dentro da casa dele, fez eu sentar, fez eu beber, fez café, e sei o quê, e conversa. Ele nem sabia o nome dele. Hospitalidade é uma coisa cultural. Os judeus também tinham essa coisa cultural. Os irmãos vão lembrar de vários episódios em que os anjos aí, numa cidade de Sodoma e Gomorra, por exemplo, que o cara chegou a oferecer, não, fica as minhas filhas, eu tenho que proteger os outros. É cultural. Então imagina o coração de Marta, que era a dona da casa. Eu preciso receber de melhor maneira possível Jesus. Eu preciso fazer a melhor comida. Eu preciso me escabelar. E ela estava se escabelando em fazer a coisa. E ela esperando que Maria, sua irmã, ajudasse. E Maria, contemplando Jesus. E Marta, oh meu Deus do céu, me ajuda aqui, está fritando um negócio lá, eu preciso não sei o quê, papapá. E ela começou a ficar indignada. Porque esse é o papel que o anfitrião tem que ter, tem que cuidar das coisas. E a irmã dela simplesmente não quer fazer nada, não ajuda. Ele não está vendo que eu estou me escabelando para servir o Senhor, porque eu tenho que fazer o melhor para o meu Deus, eu tenho que fazer o melhor para o meu Senhor, eu tenho que fazer o melhor para o meu Cristo. Eu estou me escabelando aqui e você não está fazendo nada. Isso não vai ficar desse jeito. Não vai ficar desse jeito. No entanto, Maria, olhando para o lado dela, ela quebra esse protocolo de servir a um anfitrião movida pelo anseio de ouvir as palavras de Deus, de Jesus. O que causou uma certa tensão entre as irmãs, né? Mas, pelo visto, a ansiedade de Maria era mais positiva do que a ansiedade de Marta. Vocês concordam? O anseio dela de ouvir Jesus era tão grande que ela passou por cima dos protocolos culturais. Você conhece alguém que já passou por cima de protocolos culturais, de religiosidade e de tantas outras coisas que são obstáculos para poder ouvir a palavra de Jesus? Essa ansiedade é boa. É raro ter ansiedade boa. Essa é uma que é a ansiedade boa. Então Maria, ela não estava nem aí com Marta. Eu quero ouvir Jesus. Ele está na minha casa. Eu não estou nem vendo. Então se criou aquele conflito. Em versículo 40, então, Marta, porém, estava muito ocupada, vamos já nesse versículo, né? E aproximando, perguntou para Jesus, você não vai fazer alguma coisa? Fala para minha irmã, porque provavelmente já tinha falado para ela, né? Ela não se toca, mas se o senhor falar, ela vai obedecer, né? Marta se sentiu, então, traída e injustiçada pela atitude da irmã e pediu para Jesus intervir a seu favor, instruindo Maria a ajudá-la nos afazeres. É o que o texto está dizendo. Marta estava precisando de ajuda, irmão? Estava. É lógico que estava. Você acha que chegou só Jesus na casa? O texto fala que Jesus estava caminhando com seus discípulos. Se ninguém faltou, tinha 12. Se for só os apóstolos, tinha 12. Agora, se for os outros, imagina 12 pessoas chegando na sua casa com fome, cansado e com sede. Desespero total, iFood, não tinha iFood na época, não tinha pizza, que é mais, pizza não, é mais caro, pega aí o tortelli aqui, esfirrinha para dar todo mundo. Ela tinha que se virar, olhou para o boi, tu mesmo já foi matar um boi, enrolar o boi e colocar no papel laminado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que cuidar do rei dos reis, mas aquilo não era uma angústia no sentido de, oh meu Deus, que coisa, não, era, o meu Senhor está aqui, eu tenho que fazer o melhor para Ele. Então ela estava com o coração ali cheio de alegria, mas também de muita ansiedade e preocupação para fazer o melhor para Jesus. E o desafio dela é grande, porque alimentar uma pessoa é uma coisa, 2 pessoas, 12. Haja água no feijão, haja panela, não é? Vocês concordam? Então, puxa, é justo Maria está desesperada? É lógico que é justo Maria está desesperada. E ela ter ficado brava com Maria, de ponto de vista humano, com certeza, poxa, está vendo que precisa me ajudar e não me ajuda? Então é justo. Mas por que Maria se recusava a ajudar a irmã? Talvez esse seja o ponto de virada, de a gente compreender por que Jesus falou o que falou para ela. Respondeu Jesus, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus, de maneira muito carinhosa, expõe em poucas palavras a ansiedade negativa de Marta, que gerava a
ocupação com muitas coisas. Jesus olhou um coração de Marta, viu ali que Marta o amava de verdade, viu ali que Marta realmente estava comprometida com ele, mas as prioridades de Marta estavam distorcidas. A maneira como Marta vivia, a maneira como Marta percebia o mundo ao seu redor, estava sendo um empecilho para ela. E é isso que eu queria colocar para os irmãos. Jesus desconstrói esse conceito na vida de Marta, de que só era trabalho e mais trabalho, pois esse estilo de vida estava, no caso de Marta, afastando-a do melhor da vida e do próprio Deus a quem ela estava servindo. Já imaginou, irmãos, você servir a Deus e o fato de você servir a Deus te afasta de Deus? Ativismo religioso, isso acontece direto. Isso acontece direto se a gente não abrir os olhos. Muito bem. Todavia, Jesus respondeu: apenas uma é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Algumas Bíblias falam, apenas uma coisa nos é necessária. Aqui, essa ideia de dizer que toda aquela confusão, toda aquela loucura, toda aquela doideira, não precisava. Bastava uma coisa só. Talvez um pacotinho de miojo já resolvia o problema. Já resolvia o problema de Jesus. Ou o problema de Marta, né? Muito bem. Jesus não permitiu que a ansiedade de Marta absorvesse a ansiedade positiva de Maria. Eu não sei se você tem na sua casa pessoas ansiosas, que quando estão com um problema, se você for, você entra dentro daquele furacão, daqui a pouco você também está ansioso, aí você vai ver o que é. Acabou o shampoo. Acabou o shampoo. E aí você fica pensando assim, puxa vida, meu Deus. Tem essa pessoa do Google aí, repreende ela, em nome de Jesus. Muito bem. Jesus não permitiu que a ansiedade de Marta, então, absorvesse a ansiedade positiva de Maria. Jesus disse para Marta que apenas uma coisa é necessária, ou seja, suficiente. Marta precisa rever as suas prioridades. Então, a gente vai aproveitar esse episódio para a gente poder rever as nossas prioridades. Porque, na verdade, essas duas irmãs representam duas escolas, dois tipos de ensinamento, que talvez possamos nos identificar com essas duas escolas e ver se a gente tem alguma coisa que modificar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver no Evangelho. A escola de Marta e a escola de Maria. Vamos lá, vamos para a escola de Marta. Marta, T de trabalho. Aliás, uma vez, quando eu era adolescente, então há muitos anos atrás, eu vi uma missionária de missões nacionais, se eu não me engano, falar sobre esse texto. E ela olhou para aquele texto e falou assim, que a diferença entre Marta e Maria era apenas duas letras. T e I. Marta, trabalho. Maria, inspiração. Falei, nossa, essa irmã é um gênio. Tanto que vai mais de 30 anos isso e eu não esqueço dessa mensagem. Então, acho que era coisa de Deus ali, né? Porque a gente não esquece. E é exatamente isso, ela estava mencionando, então, que havia duas maneiras de ver a vida. E que essa manhã que a gente possa aproveitar para ver da melhor maneira. Que com certeza é a escola de Maria. Mas em função da vida que é vivida hoje, nós somos muito pressionados a viver como Marta. Ralar, trabalhar e trabalhar mais um pouco. E aí você levanta para trabalhar mais um pouco, porque não é o suficiente. Isso eu estou falando tanto secularmente como até dentro da igreja. Mas não foi para isso que Deus te criou. Eu não tenho tempo. Quando você fala, eu não tenho tempo, vamos para o texto, né? Eu já estou saindo aqui do negócio. Mas assim, quando você fala, eu não tenho tempo, você está dizendo para Deus que o que Ele fez não é o suficiente para você. 24 horas está tudo errado. Está tudo errado o que Deus fez. Precisa de mais tempo. Deus está errado. É o que Marta estava fazendo com Jesus. Jesus, está errado isso aqui, ó. Manda essa mulher me ajudar. Né? Olha como é muito parecido com Marta. Olha lá. A escola de Marta era uma escola organizada, com certeza, eficiente, com certeza, responsável. É o nome de Marta, responsabilidade.
sacrificial, que não mede esforço para atingir os objetivos, zelosa. Tudo isso faz parte, é virtude, é bom, é maravilhoso e nós temos que ter. Nós temos que ser responsáveis, nós temos que ser organizados, nós temos que ter aqui não pode medir esforço para fazer o que é necessário. Tem que fazer parte da nossa vida. Tem que ser. E, abre parênteses, Maria era também tudo isso, tá? Maria não era forgadinha não, tá? Que não fazia nada. Não é nada disso que aconteceu ali naquele episódio. Então, isso tudo é bom. Porém, um detalhe sutil. A prioridade da vida de Marta estava distorcida. Não estava, eu não coloquei palavra errada, prioridade errada, porque não estava errada. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas estava distorcida, porque aquilo que ela fazia não refletia exatamente aquilo que Deus queria que ela fizesse. Então, às vezes nós temos a intenção certa, a motivação certa, mas age de maneira errada. E essa maneira errada acaba nos afastando da presença de Deus, nos afastando da glória de Deus. E acaba criando um monte de gente frustrada, um monte de gente que acha que Deus não ama, e etc. Porque faltou aquele entendimento, de entender o que realmente Deus quer para a tua vida. Quer para a nossa vida. Então, a prioridade da vida cristã é, com certeza, amar a Deus. É o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ninguém tem dúvida disso. Mas tem uma coisa. Ninguém pode amar o que não conhece. Já é difícil amar quando conhece, né? Dependendo da situação, se é aí que você não ama mesmo, se a pessoa é ruim com você, né? Mas quando você conhece, mas sem conhecer, não dá. Veja bem, Marta amava Jesus, mas a sua linguagem de amor, serviço, interrompia o que era mais importante, ouvir Jesus. E isso também acontece com um relacionamento horizontal. Aqui eu queria colocar para os irmãos o seguinte. Eu acho que aqui, no caso, provavelmente, eu lembro que há muitos anos atrás teve uma palestra sobre casal e eu estava presente, faz muitos anos mesmo, estou ficando velho, e naquela palestra dada pelo pastor, esqueci o nome, eu estou ficando velho, ele falou sobre as 5 linguagens do amor. Tem um livro que os casais, acho que todos os casais já leu esse livro ou já teve uma palestra sobre isso. Aí ele estava falando da questão de relacionamento, que às vezes o marido tem aquela linguagem de amor dele é o serviço. Então ele chega em casa e só quer trabalhar, arrumar chuveiro, pintar o portão. E a mulher fica brava porque a linguagem dela é o quê? Tempo de qualidade. Ela quer que que o marido chegue, sente com ela, conversa com ela, fala com ela, assiste um filme com ela. É isso que ela quer. Essa linguagem dela. Mas ele não conhece a linguagem. Então ele vai lá e fica fazendo um serviço. E ela fica muito brava com ele porque, esse cara não me ama. Ele não está nem aí. O negócio dele é veneziana. O negócio dele é trocar chuveiro. Mas ele estava dizendo com aquelas palavras que ele a amava. Mas ele não conhecia a linguagem do amor. Se você não consegue conhecer a pessoa, como ela funciona, o que ela pensa, acaba no relacionamento se afastando. E você começa a achar que a pessoa não te ama. Isso no meio do relacionamento horizontal, vamos dizer assim. Com Deus funciona do mesmo jeito. Se você não conhece Deus, como é que você vai amá-lo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai servi-lo? Se você não sabe o que Ele pensa. E como é que você vai saber o que Deus pensa? Pela palavra. A única maneira de você conhecer o que Deus pensa. É muito importante essa questão de relacionamento horizontal, porque não é só sobre casal. Às vezes, dentro da nossa casa, as pessoas se amam, mas elas não se entendem. E aí você fica falando, eu te amo para a pessoa, e a pessoa não entende, porque ela não recebe aquele amor. Um exemplo, para não ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, foi uma palestra de um banqueiro, uma palestra dele custa R$80 mil. E aí foi o pessoal lá, os empresários, ouvir ele falar sobre gestão de negócio, de como ganhar dinheiro, de como criar redes e tal. E a primeira coisa que ele falou foi assim: acabei de brigar com a minha filha. Ela tem um cartão de crédito sem limite. Eu nem sei se existe esse negócio, irmão. Cartão de crédito sem limite. O que eu mais sei é que o meu cartão tem limite. E assim, ela tinha tudo. Se ela pudesse comprar uma ilha, ela comprava uma ilha. Ela podia entrar numa concessionária. Eu vou falar de umas coisas que eu gosto. De uma moto cabulosa lá. Não, moto cabulosa não. Eu vou contratar um cara para montar uma moto para mim. Ela tinha dinheiro para tudo. Para viagem, para excursão. Ela tinha tudo o que a vida material poderia oferecer.
E foi isso que ele falou para a filha: eu faço tudo por você. E eu não duvido que tudo que ele fazia era por ela. Mas a resposta dela quebrou ele. Eu não quero nada disso. Eu quero um pai. Eu quero um pai. Eu não quero dinheiro. Eu não quero carro. Eu não quero estudo. Eu não quero viagens. Eu quero um pai. Desculpa gritar, irmãos. Mas quando você não entende, quando você não conhece, você não vai conseguir amar, você não vai conseguir servir, você não vai conseguir cuidar. Há uns anos atrás, agora há poucos anos atrás, eu falei: eu vou fazer faculdade. E eu estava lá planejando fazer faculdade. Aí minha filha tinha 7 anos, falou assim: pai, tem uma coisa errada. O quê? Eu não gosto do senhor, eu gosto mais da minha avó do que do senhor. Aí eu falei: por quê? DR. DR é com 7 anos de idade, né? E por quê? Aí ela explicou. Porque a avó dá atenção, porque a avó, ela dá isso, ela faz isso. E o senhor nunca tem tempo para nada. O senhor está sempre aí lendo, está sempre aí, o senhor não tem tempo para nada. Aí eu falei assim: opa, eu estou perdendo a minha filha, 7 anos de idade. Graças a Deus que ela fala isso. Porque eu estava fazendo faculdade para tentar melhorar um pouco a situação na minha casa, não é? Aí eu mandei a faculdade para o espaço. Vou fazer porcaria de faculdade nenhuma. Deus nos sustenta. E eu vou começar a brincar de boneca com a minha filha. Só não vou deixar ela pintar, porque eu sou muito macho. Esse negócio de pintar não é comigo, não. Ela tentou, mas não conseguiu. Mas assim, eu vou andar com ela. Eu vou assistir aquelas coisas horríveis de Barbie, para fazer crítica. Olha, está vendo como essa mulher é tonta? Ela é tonta, não seja como ela. Então eu já estava tentando ela trazer para um caminho melhor. Porque, graças a Deus que ela falou isso comigo. Porque senão eu seria um pai, hoje. Talvez a minha filha não estaria na igreja. Talvez ela ia olhar aí para mim e falar assim: ele não me ama, ele não gosta de mim, nunca me amou. Eu sou um estorvo na vida dele. Porque eu não tive a capacidade de entender que eu precisava conhecer a minha filha e andar com ela. Muito mais importante. Muitas coisas que nós achamos que nós temos que conquistar, irmãos, para bem da nossa família, não é importante. Jesus está dizendo para você hoje que é assim: só uma coisa só basta. Você já tem tudo o que precisa. Você já tem um tesouro valioso na sua casa. Eu sei que muitos daqui vão chegar hoje em casa, vão encontrar, ou vão comprar um marmitex, que antigamente tinha macarronada. Eu não sei se ainda existem essas famílias que faziam macarrão. Mas você vai sentar com os seus queridos. Um problema, que não fez a prova, que está em recuperação, mas você vai olhar para os seus filhos, ou para o seu esposo, ou para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. Quão precioso é estar perto deles. Eu preciso cultivar isso, é mandamento de Deus, é o que Jesus estava nos ensinando. Você precisa dar valor àquilo que você já tem. Você tem um tesouro precioso, que é a sua família. Mas eu não fui criado. Fui criado por alguém que te amou. Tem situações que as pessoas não têm nada. A conversão do pastor Luiz Saião é uma coisa mais bonita que eu já ouvi esses dias para trás. A conversão dele, com 12 anos de idade, largado, órfão, sem ninguém. Aí um hino que falava que Jesus cuidava. Deus falou com ele ali: o Senhor cuida de mim, eu cuido e te ama. Mudou a vida daquele homem, mudou a vida de muita gente também, porque eu não conheço um pastor batista mais erudito que eu conheço, é esse. Estou estudando filosofia, de vez em quando eu encontro uns livros dele lá no meio acadêmico. Não é faculdade evangélica não, é faculdade secular. Um cara fora de série, erudito, sabe tudo, sabe muito, deu aula em USP, não sei o quê, um monte de coisa. Mas quando fala de Jesus, os olhos dele enchem de lágrima. E aí, quando ele fala, aquela erudição, todo aquilo desaparece. Ele se transforma ali numa ovelhinha perante o Senhor. Por que essa experiência dele? Porque eu acredito que ele sabe quais são os valores reais da vida. E que as coisas nós temos que cultivar. Marta estava por caminho errado. O serviço dela não estava abençoando a vida dela. Estava afastando ela da presença de Deus. Afastando ela da presença de Cristo. O ritmo frenético do mundo moderno, onde a agitação de Marta é a regra, o ensinamento de Jesus a confronta. Apenas uma é necessária.
Esse ensino nos convida a escolher a melhor parte, o ensino e a comunhão, em meio à correria diária. Na vida prática, irmãos, acho que todo cristão deveria ter isso acho que é chover molhado, todos nós deveríamos ter um momento devocional. Mas não é aquele momento devocional que você vai pegar, ler um versículo da Bíblia e fazer uma oração de 2 segundos, obrigado Senhor por esse dia, amém, amém. E sair correndo porque você está preocupado com as coisas que vão acontecer. Eu acho que todos nós deveríamos ter aquele momento em que você fala assim, agora é eu e o meu Pai. Não é nem meu Deus Todo-Poderoso, porque Ele é isso. Mas o tratamento é outro. Agora é eu e o meu Pai. Dá licença que eu vou tirar as minhas sandálias, porque agora eu vou entrar na presença do meu Pai. E aí você vai ler a palavra dEle, na presença dEle. E aí você não vai entender nada. Senhor, me explica isso. Eu não estou entendendo. E Ele vai te explicar. Pode ser que não explique na hora, mas pode ser que no outro dia o pastor está pregando o texto que você estava. Aí eu sei, se eu perguntar, os irmãos vão dar esse testemunho. Senhor, minha vida está assim. Senhor, eu cometi esse pecado. Senhor, cometi esse pecado. De novo. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Será que o Senhor me ama? Será que acha que eu não sou crente? Oh, filho, a minha graça, ela não se desvaneie, porque eu não desvaneio, não desaparece, porque eu te amo incondicionalmente. Você é meu. Ouça a minha voz, me conheça na palavra, e aí você vai conseguir ter um relacionamento saudável comigo, e você vai ser transformado. O que transformou a vida de Moisés foi exatamente esse relacionamento com Deus. Aquele homem brabo, nervoso, que levava desaforo para casa, que matou um Egito e não sei o quê, podia matar mais gente, que arranjou confusão lá no poço também, já mandou os malequitas para ver. Então aí, sabe aquele cara que quando você vai arranja encrenca? Esse é Moisés. Daqui a pouco você vê aquele homem mais manso da face da terra. Problemas familiares, problemas de relacionamento, inveja de irmão, inveja de irmã, inveja de oposição, gente querendo matar ele não sei quantas vezes. E o cara, ou melhor, o meu irmão, né? Mais manso da face da terra. O que aconteceu com a vida de Moisés? É aquele que subia no monte e voltava com o rosto brilhando. E aí Jesus fala que essa experiência de Moisés não chega nem a ser a metade da experiência que você e eu podemos ter. Porque Moisés, ele colocava um véu no rosto, né? Mas aí a palavra do Senhor nos ensina que nós temos é que tirar o véu para as pessoas verem o brilho de Cristo em nós. Porque esse brilho não esvanece. Irmão, você não tem noção do que é a palavra de Deus, o que Deus quer fazer na sua vida. Não tem noção. Ele te convida, no meio dessa loucura toda, você ter um oásis, um momento de devocional, um momento que fala assim, agora é eu e Deus. Pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, mas que seja de qualidade, que seja de franqueza, de relacionamento com o Senhor. Correndo um pouquinho, porque já estou passando o horário. A escola de Maria, a inspiração. Quando temos consciência da prioridade da vida cristã, amar a Deus, essa consciência se torna uma bússola que nos impede de desviar do caminho excelente. Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu fizesse um monte de obras, se eu não tiver o amor, não tem sentido nenhum. Então, quando você entende que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, quando você entende que tem que buscar relacionamento com esse Deus, quando você entende que você, para conhecer esse Deus, precisa conhecer a palavra dEle, não tem outra maneira de conhecer a Deus, a não ser que seja pela palavra dEle, aquilo se torna um caminho, uma bússola. Você começa a entender que esse celular, eu vou ter que tirar esses aplicativos aqui, TikTok ou Instagram, talvez sim, talvez não, no meu caso, estou dando meu exemplo, eu tenho que tirar isso do meu celular, porque eu fico ali horas e horas naquela porcaria, desculpa o termo para quem gosta, eu também gosto, mas é por causa que eu fico viciado, então eu tenho que tirar aquilo da minha vida. Deus falou isso para mim. Pode ser que Deus fale para você, não vai jogar futebol, porque na hora que você chuta a bola, você confunde as coisas, você acha que tem que bater, abrir e usar a canela do irmão, então você não vai jogar futebol. E aí você começa a ter um relacionamento, e você começa a ser educado pelo próprio Deus, e aí você começa a ter discernimento, que não é uma lista de regrinhas que tem que acontecer, de tradições que tem que acontecer, mas o relacionamento com Deus vai te direcionar aquilo que é para você, aquilo que é para o teu bico e aquilo que não é para o teu bico.
Assim como acontece na nossa casa com os nossos filhos. Isso aqui não é para o teu bico e você não é todo mundo. Jesus, Deus, na sua palavra, busca e ensina a gente dessa mesma forma. Mas para isso você tem que fazer a sua parte. Buscá-lo. Estudar a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Ter relacionamento com o Senhor através da oração. Conversar sinceramente com Ele. Abrir o seu coração para Ele. É assim que a gente vai se adentrando nessa escola. Por isso que Maria enfrentou Marta no sentido daquela situação. E ela falando, eu não vou perder a oportunidade de estar ao pé do meu Senhor por causa de cozinhar 3 porcos, 25 galinhas, 842 búfalos para essa galera comer. Não, eu vou... Miojo, tem miojo? Panela de miojo aí e acabou. E ela ficou ali na presença do Senhor. Mesmo que a sociedade, a má religiosidade, as sutilezas do engano nos aponte para o caminho genérico, um caminho parecido, mas não é real, temos a plena condição de discernir a voz do Supremo Pastor, que é Cristo. João 10, 27, Jesus está falando que Ele é o Supremo Pastor, que Ele é o bom pastor, e que as minhas ovelhas me conhecem e conhecem a minha voz. Tantas vozes genéricas que tem por aí, mas a gente conhece o choro do nosso filho. A gente conhece a atitude das pessoas que comiam com a gente. Se alguém chegasse e falasse assim, não vou usar o nome de ninguém aqui, senão vai ficar complicado. Mas se fulano fez isso, não fez. Não fez. Não é da índole dele. Se falasse para mim que ele deu um tapa na orelha eu podia falar assim, foi ele mesmo, porque ele é. Porque eu ando com ele, eu conheço ele, eu sei que ele não falou isso, ele não fez isso. Porque a gente conhece, a gente anda. Quando você começa a andar com Deus, conhecer a palavra dele, surgiu um profeta aí com asinha e flutuando e fala, o Espírito Santo é o poder. Você já, sim. Até o que a Bíblia diz é que ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é isso aí não que você está falando não, cara. Não é. Não é não. Então você começa a ter discernimento. E é muito difícil a pessoa com discernimento sair do caminho do Senhor. Porque é sutil as artimanhas do diabo. Ele não é bobo, não é burro, ele é esperto. Muito esperto. A gente não precisa ter medo dele, das artimanhas dele. Desde que você conheça o Deus. Você busca conhecer o Deus que te salvou. Aí você se torna mais que vencedor mesmo. E não tem como perder. Ouvir a voz de Jesus, estudar a Bíblia, é a base fundamental para conhecermos a Deus e reconhecermos que Ele, agindo em tudo, vou ler de novo. Ouvir a voz de Jesus, que é estudar a Bíblia, é a base fundamental para conhecermos a Deus e reconhecermos a Ele agindo em tudo. Somente assim teremos condição de amá-lo. Pré-requisito para amar a Deus, conhecer a sua palavra. Não tem como conhecer uma coisa que alguém ou uma coisa que você não conhece. Porque aí você pode ser apresentado para um Deus genérico. Um Deus conforme a sua vontade. E é o que acontece muitas vezes nos dias de hoje. Então, nós temos que estudar, irmãos. Conhecer a Bíblia. Era o que acontecia com Marta. Por fim, terminando incrivelmente no horário. Isso é um milagre do Senhor. Para a nossa reflexão. Qual a escola da vida sou aluno? De Marta ou de Maria? Em que escola você está, irmão, inserido? Isso é importante saber. Porque ninguém pode fazer nada por você. É você que tem que fazer por você. E aí quando você entender, puxa, eu estou na escola de Marta, tem que rever meus conceitos. Aí o Espírito Santo entra na jogada. Vem cá, meu filhão, vem cá, vamos rever esse negócio aí. Isso aqui você pode tirar, isso aqui posso tirar, isso aqui você jogar fora, traz de volta, beleza? É isso. Oh Deus, puxa, que fardo leve. Puxa, eu estou pulando, não posso pular, minha dor está nas costas, está terrível. Eu estou pulando, e eu falei que não ia pular. Puxa, tão simples. Sai das minhas costas. Já pensou, irmãos? Olha que coisa louca. Jesus fala que o fardo dele é leve, suave, e aí os crentes vêm, começam a servir a Deus, e daqui a pouco os fardos começam a ficar pesados nas costas. Será que Jesus nos enganou? Ou será que nós estamos na escola errada? Porque o fardo do Senhor é leve, é suave, é maravilhoso, é tranquilo. Eu sei que os problemas não vão aparecer, mas Ele falou para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, porque a gente tem que clamar a Ele, e o Deus de paz
que vai mandar uma paz que excede o entendimento do sociólogo, do filósofo, da humanidade, que vai nos guardar em Cristo. Isso é promessa. Então por que esse fardo? Se você é da escola de Marta, pede transferência. Vai para a escola de Maria. Se conhecermos a Deus somente pela sua palavra, se podemos amar somente a Deus, somente aquilo que conhecemos, nós de fato amamos a Jesus? Se a gente conhece a Deus somente pela palavra dele, e se a gente só pode amar aquilo que a gente conhece, a pergunta que nós fazemos ao nosso coração é: de fato, eu amo a Jesus? Porque Ele nos ama independente disso. Ele não depende do nosso amor, não. Senão, eu acho que estaríamos lascados. Por fim, vamos para a IBD. Para conhecê-lo e amá-lo mais. Porque esse é o principal objetivo da escola bíblica dominical. Fazermos conhecer esse Deus. Para que possamos amá-lo mais. Servi-lo mais. Mas sem o fardo pesado que a humanidade coloca nos nossos ombros. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado porque o Espírito Santo habita em nós para nos guiar, para iluminar a nossa mente para a compreensão da Tua Palavra. Muito obrigado pela paz que excede todo entendimento. Muito obrigado pela oportunidade de poder ouvir a Tua voz. Muito obrigado pelo discernimento que o Senhor nos dá pela Tua Palavra. Muito obrigado pela exortação que o Senhor nos dá na Tua Palavra. Porque por mais que nos confronte, ela também vem com consolo. Ela também vem com amor. Ela também vem com cuidado. Que nesta manhã, que nós que estamos aqui, que somos cristãos, possamos refletir sobre as atitudes de Marta e de Maria. Que nunca venhamos duvidar do amor de Deus para conosco. E que a gente possa, assim como Cristo, criar vínculos de amor uns com os outros. Que possamos priorizar aquilo que o Senhor prioriza na vida das pessoas. Que a correria do dia a dia não seja um vilão que nos afaste do Senhor. Pelo contrário, que possa ser uma onda que a gente possa surfar por cima dela, para a honra e glória do Senhor. Abençoa a Tua igreja, que nunca essa igreja deixe de estudar a Bíblia. Abençoa os professores, abençoa os pastores, que eles possam sempre ter temor para transmitir a Tua palavra, sempre dependentes da Tua vontade, da Tua palavra. E nós, meu Deus, possamos absorver aquilo que o Senhor nos ensina, não somente com o nosso intelecto, mas também com o nosso coração. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor, pelo sangue derramado na cruz. Muito obrigado porque Tu levou sobre si todas as nossas enfermidades. E hoje nós podemos estar na Tua presença na confiança de que o Senhor nos ouve, não por nossos méritos, mas por méritos do Teu Filho, amado Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado. Amém. Podemos então nos reunir na Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a palavra do Senhor.